Nós iremos começar o estudo da óptica aqui no segundo ano, aqui nesse bimestre. E óptica é a parte da física que estuda fenômenos associados à luz. E ela está dividida em óptica geométrica e óptica física. A óptica geométrica, ela estuda a propagação da luz por meio dos raios de luz. Já a óptica física já estuda o comportamento ondulatório da luz. É importante também salientar que a luz ela tem uma velocidade. A velocidade dele é representada pela letra C. C, que do latim celere, que significa rápido. Então, a velocidade da luz equivale isso em notação científica, equivale a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Isso em notação científica, porque o número é grande, né? Aí colocaram para resumir, mas se eu colocar mesmo na forma explícita esse número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros por segundo. Olha só. Então a luz tem uma velocidade de 300 milhões de metros por segundo. Então uma velocidade absurda. Ou seja, significa isso aqui, que a cada segundo a luz percorre 300 milhões de metros. A cada segundo. Luz e um modelo geométrico. Então agora vamos iniciar mesmo a parte da óptica geométrica, o seu estudo. E a gente tem que saber alguns conceitos, como a definição de raio de luz, que é um raio de luz. Então, raios de luz são retas orientadas. Vou copiar bem aqui. São retas orientadas que representam a direção e o sentido de propagação da luz. Então, resumidamente, raios de luz são retas, de uma maneira direta. São retas, com direção e sentido de propagação da luz. Eu vou colocar aqui um exemplo de um raio de luz. Aqui, ó. Aqui é um exemplo de um raio de luz. A direção dele é horizontal e sentido desse raio de luz da esquerda para a direita. Está aqui um exemplo de um raio de luz. É uma reta. Tem direção e sentido. Outro exemplo de raio de luz, aqui, ó. Vou botar um raio de luz que tem direção vertical. Ele tem sentido de baixo para cima. Outro exemplo de raio de luz. Aqui, outro exemplo. Direção horizontal, o mesmo do primeiro, mas sentido já difere do sentido, porque aqui nesse caso o sentido é da direita para a esquerda. Então, resumindo, raios de luz são retas orientadas que representam a direção e o sentido de propagação da luz. Então continuando aqui, a gente falou de raios de luz, agora vamos ver o que é um feixe de luz. Feixe de luz, gente, já é um conjunto de raios de luz. É uma coleção. Então, é mais de um raio. Por exemplo, vou colocar aqui embaixo
um raio de luz. Botar mais outro raio de luz. Mais outro raio de luz. Mais outro raio de luz, olha. Aqui tem uma coleção de raios de luz. E essa coleção, que é um conjunto, que representa um feixe de luz. Então, um feixe de luz é um conjunto de raios de luz. Ó. Eu tenho mais de um raio de luz aqui, então eu tenho um feixe. Esse feixe aqui é um feixe de raios paralelos. Paralelos. Porque esses raios aqui, ó, tem a mesma direção. Também eu tenho outro tipo de feixe. Tem aqui uma fonte de luz, né? E ela emite esse feixe aqui, ó. Esse feixe, ele surge de um ponto. Esse ponto representa vamos supor, uma lâmpada. E esse ponto vai espalhando esse raio de luz, ó. Ele nasce aqui e vai se espalhando. Esse tipo de feixe aqui a gente chama de feixe divergente. Ele diverge, ele espalha. Outro exemplo de feixe de luz. Ele vem espalhado de vários locais e vai se concentrar em um ponto. Ó. E vem se concentrando aqui nesse ponto aqui, ó. Isso aqui é um feixe convergente. Então está aí na tela aí exemplos de feixes de luz. Aí do lado esquerdo tem um feixe paralelo aí, produzido, por exemplo, os raios refletidos pela Lua, né? Que são raios paralelos, ou seja, que os raios têm a mesma direção e sentido de propagação. O feixe convergente, observe que foi colocado uma lupa e os raios convergiram em um único ponto, ou seja, eles se concentraram. E o feixe divergente produzido por essa lâmpada, a luz, os raios de luz, ela se espalhou. Então ela nasceu de um ponto e foi se espalhando. Tá aqui os exemplos que a gente pode observar no dia a dia. Então, fontes primárias de luz. Fontes primárias de luz são aquelas fontes que produzem a sua própria luz. Ela tem livros que, em vez de chamar de fontes primárias, chama de corpos luminosos, que é a mesma coisa. Exemplo de corpos luminosos, ó, o Sol, a chama da vela, estrela, que é um exemplo, né? O Sol é uma estrela, e botei aqui para representar a representação de uma estrela em geral. E também outro exemplo, uma lâmpada, desenho aqui uma lâmpada antiga, que é mais fácil, uma lâmpada acesa, é um exemplo de uma fonte primária de luz. Agora vamos ver fontes secundárias de luz, ou corpos iluminados. Fontes secundárias de luz. Então, as fontes secundárias de luz, elas também são chamadas de corpos iluminados. São aqueles corpos que não produzem a luz que elas emitem. Por exemplo, eu vou dar a Lua. Você olha a Lua à noite brilhando, né? Mas na verdade ela não produzia aquela luz. Ela só está refletindo a luz do Sol, que incide nela e reflete. Por isso que a gente chama que a Lua é um corpo iluminado, ou uma fonte secundária de luz. Outro exemplo de fonte secundária de luz, ou corpo iluminado, uma lâmpada apagada. Uma lâmpada apagada é um exemplo de uma fonte secundária de luz ou corpo iluminado. Um livro é um exemplo de um corpo iluminado. Uma pessoa
até mesmo um planeta. À noite, todo dia eu olho o planeta Júpiter. O planeta Júpiter parece uma estrela bem brilhante, mas na verdade ele não é um corpo. Quem olha pensa que é um corpo luminoso, mas não, ele é um corpo iluminado. Ele não produz a sua luz, ele faz refletir a luz do Sol que incide nele. Incide e ele reflete. A gente observa ele como se fosse um corpo luminoso, mas ele não é, ele é um corpo iluminado. Agora falando sobre as fontes de luz em relação às dimensões. Então as fontes de luz podem ter ou não dimensões relevantes em relação à distância que estão dois objetos que iluminam. De acordo com essa relação, elas são classificadas em fontes extensas e fontes pontuais. Aqui, o que vocês estão observando, aqui tem uma fonte extensa. Quem está pertinho dessa lâmpada vai ver as dimensões. Então, essas dimensões elas são consideráveis. Você observa o formato dessa fonte de luz. Então, está aqui o exemplo de fonte extensa. Você observa as dimensões. Já uma fonte pontual, a fonte de luz ela é observada como um ponto. Está aqui o responsável por emitir esses feixes de luz, esse feixe de luz. Então, a pessoa, para ver esse ponto, ele está muito distante e observa essa fonte. Vamos supor que isso aqui é uma lâmpada. E essa lâmpada ele observa como um ponto. Se esse observador olha essa lâmpada no formato de um ponto luminoso, a gente chama isso de fonte pontiforme, porque suas dimensões são desprezíveis. Já quando o observador está perto da lâmpada e observa essa fonte, o seu formato, então isso aqui já é um exemplo de fonte extensa. Agora vamos falar sobre, seguindo aí a aula, né? A gente já viu os conceitos básicos, como raio de luz, feixe de luz, fonte extensa, fonte pontiforme, fonte secundária de luz, fonte primária. E agora vamos ver os princípios da óptica geométrica. Existem, gente, 3 princípios adotados pela óptica geométrica para explicar os fenômenos luminosos. O primeiro é denominado princípio da propagação retilínea da luz, e que eu coloquei bem aqui o enunciado. Esse é o primeiro princípio. Propagando-se em um meio homogêneo e transparente, a trajetória da luz será uma linha reta. Por exemplo, a gente está mergulhado em um meio homogêneo e transparente, que é o ar. Então, nesse caso, um raio de luz ele vai se propagar em uma linha reta. Então, esse princípio explica vários fenômenos, como a semelhança geométrica entre a sombra e o objeto que a produz, como vocês estão observando aqui, um homem, e está aqui o raio de luz percorrendo em linha reta, formando sombras. Além da formação também, gente, de penumbra e dos eclipses. Agora, o segundo princípio. Os raios de luz são independentes ao se interceptarem. Cada um deles mantém sua trajetória como se os demais não existissem. Então é bem simples, eu tenho aqui 2 raios de luz, aqui eu coloquei um preto e um vermelho. Observem que eles se interceptaram bem aqui nesse ponto, mas eles se cruzaram, mas é como se um deles não existisse. Esse aqui existisse e esse aqui não existisse. Esse percorre aqui normalmente e esse aqui também percorre normalmente, independente deles se cruzarem ou não, eles vão ter a sua trajetória normal. Então esses 2 feixes de luz interceptam e continuam propagando-se na mesma direção. E já o terceiro princípio sobre a trajetória, deixa eu ajeitar aqui para vocês. A trajetória seguida pela luz, ela independe do sentido de seu percurso.
estão falando aqui de um exemplo bem prático dentro do carro. O motorista ele vê o passageiro pelo espelho retrovisor e vice-versa. Esse aí já é uma prática, né, da trajetória seguida pela luz, ela independe do seu sentido do percurso. Por que isso acontece? Porque os raios de luz eles seguem a mesma trajetória em um sentido e no sentido oposto.